Olá, pessoal. Sou a Francine e hoje eu estou aqui para a gente discutir a respeito, né, dos aspectos que foram aí levantados pela nossa atividade 2 da nossa disciplina. Então, a apresentação de hoje vai ser basicamente, né, sobre os resíduos que são gerados nas atividades de mineração. A gente vai ver quais são os resíduos que são gerados na etapa de lavra e na etapa de beneficiamento, entender um pouco a diferença desses dois tipos de resíduos. Vamos falar a respeito dos métodos de alteramentos. Como a gente não tem muito tempo, eu vou estar só destacando mesmo as vantagens e desvantagens dos diferentes tipos de alteamento. E falar um pouquinho por alto o que é cada um desses tipos de métodos, tá? E com relação aos problemas das barragens de rejeito, a gente vai ver que esses problemas estão basicamente voltados aos impactos que esse tipo de atividade ele causa ao meio ambiente. Então, vamos seguir aí na nossa apresentação. Com relação aos tipos de resíduos, a gente viu que a atividade minerária, ela tem duas etapas, uma etapa de mina e uma etapa de beneficiamento mineral, que é também chamado de tratamento mineral, né? Tem outros tipos de nomes, mas a gente sabe que o processo é o mesmo, tá? Na etapa de mina ou na etapa de lavra, nós vamos ter a formação de um tipo de resíduo, que é o estéreo. O estéreo, como o próprio nome já sugere, é aquele resíduo que ele vai ser descartado diretamente, ele não passa pela etapa de beneficiamento mineral. A forma mais comum que a gente tem de disposição de estéreo, que está sendo mais utilizada, é a partir das pilhas de disposição de estéreis. Na etapa de mina, na etapa de lavra, nós vamos ter então a extração do nosso minério. Esse minério vai ser submetido ao beneficiamento ou tratamento mineral, e a partir daí, então, nós vamos ter um produto comercial, ou seja, aquele produto que vai ter um valor econômico e vai ser submetido, né, aos relações comerciais mesmo, e nós vamos ter o nosso rejeito. O rejeito, nós temos aí diversas formas da gente dispor esse rejeito no meio ambiente, tá? Vamos falar um pouquinho sobre os tipos de disposição que a gente tem. Então, nós temos as disposições que podem ser feitas, que são as mais comuns, que são aquelas que são largamente utilizadas, que é a partir do processo de barramento mesmo, que são as barragens de rejeito, e nós temos aquelas que são alternativas às barragens de rejeito. Vamos falar um pouquinho sobre o barramento mesmo, né? As barragens de rejeito. Então, nós temos três tipos de métodos. Esses métodos, eles vão divergir quanto à direção que os alteramentos vão ser feitos em relação a um dique, que é chamado de dique inicial ou dique de partida. Então, basicamente, nós vamos ter no método de montante, os alteramentos vão ser feitos a montante do nosso dique inicial ou dique de partida. No método de jusante, os alteramentos vão ser feitos a jusante do nosso dique inicial. E no método de linha de centro, nós temos um eixo que vai ser coincidente. Então, o eixo dos nossos alteramentos, eles vão ser coincidentes do início até o final, tá? Quais são as desvantagens e vantagens de cada um desses métodos? Aqui eu trouxe essa tabelinha que resume para a gente quais são as principais vantagens e desvantagens que esses métodos têm. Com relação ao método de montante, a gente tem que as vantagens, ele tem um menor custo, a gente precisa também de um menor material para a construção da nossa barragem, uma maior velocidade de alteamento, né? Esse método permite essa maior velocidade de alteamento, e pode ser também utilizado em lugares onde há um limitante de área. Com relação ao método de jusante, as vantagens que a gente tem é uma maior segurança, principalmente se comparado com o método de montante. Ele também permite uma compactação em todo o corpo da barragem, isso faz com que tenha uma maior estabilidade, e também pode se misturar os estéreis da lava. No método de linha de centro, entre as vantagens que a gente tem a facilidade na construção, tá? Os eixos alteramentos, eles vão se manter constantes, e a gente tem uma redução aí do nosso volume de underflow, que é necessário aí em relação ao método de jusante. E as desvantagens? Do método de montante, a gente tem a baixa segurança, porque a linha freática está muito, do talude, né, está muito próximo ao talude de jusante. Isso faz com que essa barragem ela tenha uma maior suscetibilidade à liquefação. Inclusive, foi por isso que hoje, aqui no Brasil, a gente não pode mais utilizar esse método. Esse método foi um método proibido, né? Deixa eu só avançar aqui uns slides para a gente falar a respeito disso logo. Então, a gente tem a nossa resolução da ANM, que é a Agência Nacional de Mineração,
por meio da resolução número 13 de 2019, ela, além de proibir aí a construção dessas barragens por meio do método da montante, ela também estabeleceu aí um prazo para que seja feito o descomissionamento e a descaracterização das estruturas que já existem, que foram construídas por meio desse método. Então, esse tipo de método é um método que não pode mais ser utilizado, tá? Apesar de ser aí o mais antigo, como está apresentando, está aparecendo em nossos slides, ele não é o mais empregado, até porque ele foi proibido, tá? Devido aí aos problemas que a gente tem, principalmente com relação à liquefação. Então, deixa eu só trazer aqui algumas curiosidades a respeito desse assunto, porque nós tivemos aí vários acidentes aí no Brasil. Nós temos dois acidentes que foram muito marcantes, que foi o acidente que aconteceu em Mariana, em 2015, que causou 19 mortes, e temos também o acidente que aconteceu em Brumadinho, né, que causou 272 mortes, tá? Foi considerado aí o maior acidente de trabalho do Brasil e o segundo maior desastre industrial do século. Todas essas barragens que se romperam, elas, que eu citei aqui agora, tá? Elas tinham essa característica em comum. Elas foram construídas por meio desse método, que é a alteamento montante. Então, um dos fatos relevantes, né, que levou, né, a Associação Nacional de Mineração a proibir esse tipo de barragem foi o grande tipo de acidentes de rompimentos que a gente estava tendo, tá? Então, o fato principal de rompimento dessas barragens foi a liquefação. Então, a gente tem aí até os relatórios que foram emitidos pelo Centro Internacional de Métodos Domésticos de Engenharia, aonde eles ali estudaram, especificaram e entenderam que essas barragens, elas se romperam por liquefação. Então, é algo comum de acontecer em barragens de alteamento montante. Ela tem essa suscetibilidade de rompimento por meio de liquefação, né? Tá voltando lá para o nosso slide. Com relação às desvantagens. Então, a desvantagem do método de montante, ela tem uma baixa segurança, como já foi falado anteriormente. Com relação ao método de jusante, a gente tem uma necessidade de grandes quantidades de underflow, que a gente precisa de uma quantidade maior de material para construí-lo. E o deslocamento do talude de jusante também. Com relação ao método de linha de centro, a gente tem necessidade de sistemas drenantes eficientes e sistemas de contenção a jusante. Essas aí são as principais vantagens desse método. Claro que a escolha do tipo de método, ela vai depender das características desse rejeito, dos tipos de processo de beneficiamento que esse rejeito ele foi submetido, né, que o minério foi submetido, mas a gente tem, eu trouxe essa tabelinha aqui que mostra para a gente qual que é o tipo de método mais adequado de acordo com os tipos de rejeito, com as características dele, enfim. Eu não vou entrar especificamente aqui, porque senão a gente vai perder muito tempo. Acho que o tempo é corrido, né? Não sei se são 3 ou 5 minutos para apresentação. Vamos falar sobre os problemas que a gente tem nas barragens de rejeito, então. Os problemas, eles basicamente vão estar vinculados aos impactos que essa construção ela vai causar ao meio ambiente. As barragens de rejeitos, elas são em maior parte construções de grande porte. E esses tipos de construção vão causar impactos significativos no meio. Esses impactos eles vão desde a etapa de construção, da execução e também do potencial de rompimento que essas barragens elas podem apresentar. Impactos que vão ser caracterizados tanto em meio físico quanto meio biótico e até impactos socioeconômicos e culturais. Aqui eu trouxe uma imagem que mostra para a gente quais são os principais impactos gerados ao meio da atividade de mineração. Então, por meio dos resíduos, impactos que a gente tem vão ser causados nos ecossistemas, acidificação da água, contaminação da água, contaminação da cadeia alimentar, né? Acúmulo de elementos tóxicos no solo, acidificação no solo, erosão, danos à biota, perda de fertilidade, contaminação de plantas, toxicidade de plantas também. É só a gente parar para pensar também, por exemplo, quando a gente tem um rompimento de uma barragem, os impactos que são gerados. Então, a gente tem impactos, por exemplo, né, do rompimento da barragem de Brumadinho, que perduram até hoje e vão perdurar aí durante um longo tempo ainda, né? Vai ter um tempo muito grande para que a natureza ela consiga reequilibrar aquele ambiente, que foi gerado, foi lançado uma grande quantidade de rejeitos de maneira inadequada. Então, esses rejeitos, ao eles serem dispostos de maneira inadequada no meio ambiente,
podem causar poluição da água, do solo e também do ar. Então, nós temos a questão dos contaminantes gasosos de materiais particulados. Existem, inclusive, alguns estudos que estão sendo desenvolvidos com relação à saúde da população antes e depois que uma determinada barragem de mineração surge em um local. E já foi comprovado que essa população está adoecendo, está tendo muitos problemas, principalmente problemas pulmonares mesmo. Então, existe uma certa toxicidade no ar que ainda precisa ser muito discutido e estudado, mas é algo que é fato. Então, esse material, principalmente materiais particulados, eles são voláteis, eles vão entrar em contato com o ar e podem sim causar danos à saúde da população que se encontra próxima dessa região. Com relação aos problemas que a gente tem, socioambientais e culturais, né? Quais que são os problemas, então, que as barragens elas podem causar no meio socioeconômico e cultural? São vários, né? Mas os principais a serem destacados. Uso e ocupação da terra, questão de aspectos territoriais, então, muitas vezes, existe uma disputa territorial, às vezes são áreas que já existia uma população morando ali naquele local, então a gente entra em questões judiciais mesmo sobre, né, os aspectos legais, se deve ou não ser construído naquele local. Muitas vezes a população ela acaba perdendo essas áreas, né, perdendo judicialmente essas áreas, são obrigadas a vender, são obrigadas a sair daqueles locais, né, até devido aos distúrbios que são causados sonoros, por exemplo, da construção de uma barragem. Então, a gente tem uma certa migração com relação a isso. Nós também temos a alteração dos fluxos de migração e ordenação demográfica local, né? Então, quando surge esse processo de barramento local, nós temos a criação de uma grande quantidade de empregos, isso vai causar um aumento, né, da migração e ordenação demográfica local, e isso pode causar uma inflação e também um aumento dos custos habitacionais. Nós temos também as questões da escassez, esgotamento e disputa pelo uso da água, então, porque a água é algo essencial no processo de beneficiamento, e existe a necessidade de se ter essa quantidade de água disponível, e aí entra uma disputa entre a quantidade disponível e a quantidade, por exemplo, que a população consegue ter acesso. E nós temos outro problema muito grave também, que é a exclusão de grupos vulneráveis, principalmente populações indígenas. Temos muitos aspectos de abuso de direitos humanos, dentre outros aí que podem ser citados. Bom, pessoal, acho que é isso mesmo. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.